Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, Bárbara, eu soube que para a edição de hoje do Echo Journal Club você separou um artigo sobre uma condição que vem sendo cada vez mais reconhecida por nós cardiografistas. Na verdade, ela sempre esteve lá nos pacientes com estenose aórtica, mas a gente nem sempre dava tanta atenção e cada vez mais nos últimos anos a gente vem prestando mais atenção nela. Conta pra gente qual que é o artigo que você separou para discutir na edição de hoje do Echo Journal Club. O artigo da ESC, agora de 2026, novinho, falando sobre a calcificação no anel mitral em pacientes com estenose aórtica grave, severa, né, grave. Bem, qual que é o valor prognóstico da calcificação do anel mitral e de calcificações graves e disfunção mitral grave nessa situação de estenose aórtica grave? Bem, o artigo fala sobre qual que é o problema. A calcificação do anel mitral é uma condição degenerativa crônica e muito prevalente, certo? Principalmente nesses pacientes idosos calcificados, né? Então, quando ele restringe o movimento dos folhetos, pode causar uma disfunção valvar mitral, certo? Ou estenose ou regurgitação significativas. A lacuna do conhecimento que o artigo traz é que a calcificação do anel mitral é observada em mais ou menos metade dos pacientes com estenose aórtica grave, mas a gente não tem dados prognósticos sobre o impacto da gravidade dessa MAC e da disfunção valvar mitral associada aos desfechos, nos desfechos. Então, o objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de MAC e de disfunção valvar mitral associada à MAC nos pacientes com estenose aórtica grave e saber se o prognóstico é pior mesmo ou não. Bem, a população de estudo foram 613 pacientes com estenose aórtica grave, identificados de 2016 a 22. A gravidade da MAC foi avaliada ao ecocardiograma, segundo aquela classificação que a gente já falou no podcast. Grau 1 é um acometimento de menos de 180 graus, grau 2 entre 180 e 270 graus, e grau 3 é aquele acometimento maior ou igual a 270 graus. E, além da classificação da MAC, a disfunção valvar mitral associada à MAC foi definida como um gradiente transmitral médio maior ou igual a 5 milímetros de Hg. Então, foi um segmento de 45 meses e o desfecho primário era sobrevida global após esse ecocardiograma basal. Bem, os pacientes com MAC, então, a prevalência e as características dessa população com MAC, eles eram mais velhos, frequentemente do sexo feminino, mais ou menos 54% do sexo feminino, com maior prevalência de hipertensão, diabetes, doença renal, BNP mais elevado e maior volume atrial esquerdo. E na análise multivariável, identificou que fatores independentes associados à MAC eram idade avançada, sexo feminino, diabetes e volume atrial esquerdo, como está aqui na tabela. E aí, então, o estudo quis saber qual que é a sobrevida desses pacientes com estenose aórtica grave, que tem MAC e sem MAC. E a sobrevida estimada em 6 anos foi significativamente menor nos pacientes com MAC. Parece óbvio, mas isso é provado, né? Então, a MAC permaneceu independentemente associada ao excesso de mortalidade
desses pacientes. E daqui as características, então, basais. Então, tem outra tabela mostrando características basais dos pacientes por gravidade da MAC. E o artigo mostrou que desses pacientes com MAC grave, estatisticamente significante, eles tinham BNP elevado e um gradiente valvar médio maior ou igual a 5, ou seja, esses pacientes tinham sinais, então, de estenose valvar mitral. Por isso que esse estudo mostrou que a disfunção valvar mitral era um gradiente médio maior ou igual a 5 milímetros de Hg, que ele piora o prognóstico desses pacientes. Além disso, a sobrevida por gravidade da MAC, na figura 3, mostra que a sobrevida na análise multivariável, a MAC grave permaneceu fortemente associada a maior mortalidade, não tem comparação, é mais que o dobro que os desfechos da MAC leve a moderada. E se a gente for comparar a sobrevida do paciente com MAC com ou sem doença valvar mitral associada? Na análise multivariável, na figura 4, a presença de doença valvar mitral associada à MAC permaneceu independentemente associada também ao excesso de mortalidade. E, finalmente, o impacto do tratamento. Como é que é o impacto do tratamento desse paciente que tem estenose aórtica com MAC? Na análise multivariável, então, eles compararam a cirurgia aberta sob a TAV, sob o tratamento clínico. E eles viram que o tratamento clínico isolado desses pacientes com estenose aórtica grave com MAC foi independentemente associado a maior mortalidade versus cirurgia versus TAV. Mas naqueles pacientes que tinham MAC e foram submetidos à cirurgia aórtica, os pacientes que fizeram TAV tiveram piores desfechos que os cirúrgicos, mostrando que talvez eles mexeram na mitral associadamente com a troca aórtica durante o procedimento aberto e assim diminui a mortalidade desses pacientes, né? Enfim. Então, o estudo chega à conclusão que os fatores independentes de mortalidade são a presença da calcificação do anel mitral, que a calcificação do anel mitral grave tem um risco substancialmente maior de morte e desfechos graves, e que a presença de doença valvar mitral com gradiente médio acima de 5 mil de Hg também é um preditor independente de mortalidade por todas as causas. Então, qual que é a consistência, então, na literatura? Vem junto, né, com esse artigo, vem junto. Ele é consistente que a prevalência de 50% de máquina estenose aórtica grave é consistente com relatos anteriores, atribuindo também a presença de doença valvar mitral como pior prognóstico. Então, o tratamento cirúrgico isolado da doença valvar mitral pela MAC é desafiador. O artigo vem trazendo possibilidade de terapias transcatéter, valva em MAC e tal, mas ainda a mortalidade está aumentada. E então, refletindo então a fragilidade dessa população. Então, esse é a figura principal do artigo. E quais são as conclusões principais? A MAC é uma doença prevalente em insuficiência estenose aórtica grave, predomina em idosos, os pacientes têm múltiplas comorbidades, e os pacientes com MAC têm mais sintomas, maior volume arterial esquerdo, maiores pressões de pulmonares elevadas, e a presença de MAC e doença valvar mitral são preditores independente de mortalidade nessa população com estenose aórtica grave. Parece óbvio, né, Felipe? Mas foi um estudo muito bem feito e muito completo. O que você achou? Concordo com você, mas o óbvio precisa ser dito às vezes, né? E é justamente essa mensagem que eu acho mais importante desse trabalho. Eu vejo, ou pelo menos me habituei a ver bastante na minha prática, um certo menosprezo pela avaliação da MAC, da classificação da mitral. É aquela doença que está sempre lá, todo paciente tem, isso é do idoso, isso é comum, isso é coisa, eco de idoso. E na prática, ela interfere bastante, por exemplo, com a avaliação da função diastólica, e eu vejo muita gente não levar isso em consideração, e aqui claramente mostrando o impacto prognóstico em pacientes com uma outra valvopatia, que é a estenose aórtica. Então,
Eu acho que é um trabalho extremamente interessante que todo mundo merece conhecer, e por isso, inclusive, está aqui sendo discutido hoje, porque a gente tem que passar a valorizar mais a presença da MAC e saber avaliar essa patologia que não tem nada de outro mundo, né? Você mesmo comentou aí, a gente já trouxe isso em outros podcasts no passado. Basicamente, a gente tem que avaliar a extensão circunferencial da calcificação e determinar se há uma disfunção valvar significativa ou não, determinado por uma regurgitação moderada ou maior, e elevação do gradiente transvalvar acima, nesse trabalho aqui de 5, mas geralmente a gente considera muito grave ali, ou realmente grave, quando maior do que 8,5. Então, é importante a gente avaliar também a presença dessa valvopatia e o seu impacto hemodinâmico, sabendo que vai ter um impacto direto no prognóstico dos pacientes com estenose aórtica. Trabalho, para mim, excelente, muitíssimo interessante. Obrigada por nos acompanhar no Echo Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Echo Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.